não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Se eu tentasse exercer o jornalismo como um jornalista brasileiro, tentando obter a aprovação, a simpatia os caras teriam acabado comigo. Acabado. Mas, quando eu comecei a escrever para o jornal, eu já sabia tudo que eu estou falando para vocês agora. Eu falei, não é para fazer assim. Eu não sou um deles. Não tenho mais aquela identidade grupal. Né? Não participo de nenhum sentimento coletivo deles. Eu sou um ser totalmente estranho. Melhorou assim para vocês? Solta, bem na cara. Mas ainda está na cara do Guilherme. Meu branquinho. Bronzeando. Obrigado. Pronto. Então tem que ser feito, isso tem que ser feito de uma outra maneira. Eu estou usando esse exemplo pessoal para mostrar para vocês que o que eu estou falando tem consistência. Quer dizer, eu acredito realmente nisso, porque eu vivo disso. Né? Então é o seguinte, eu vou entrar aí no meio para eu ser um produto totalmente estranho que ninguém sabe o que fazer comigo. E se ninguém sabe o que fazer comigo, ninguém vai fazer nada. E é exatamente o que aconteceu. Está entendendo? E isto deu para mim uma eficiência muito maior do que qualquer jornalista que costuma ter. Você consegue uma audiência monstro. Não é isso? Todo mundo acha aquilo muito esquisito, não sabe o que fazer. Não sabe se me manda um presente ou me mata. Entendeu? Eu falei, bem, você não sabe e não vai saber nunca. Você não vai poder me entender. Se você conseguir entender o que eu estou dizendo, já é uma grande coisa. Entender a mim você não vai. Claro que isso às vezes provoca reações psicóticas. O sujeito que fica com medo da coisa estranha e começa então a imaginar alguma coisa que o tranquilize de alguma maneira. Né? Então, por exemplo, ele trabalha com Mossad, ele trabalha com a CIA, todo mundo é assim. Claro que o sujeito não acredita nisso. Mas no momento parece que tranquilizante, pelo menos ele tem a impressão de que ele sabe o que sou eu. Eu digo, você não sabe o que eu sou, você não vai saber jamais. Se o sujeito entendeu isso, ele já entendeu muito. E da mesma maneira, cada um de vocês, nas suas respectivas atividades, você não tem que fazer a mesma coisa. Não dá para fazer um upgrade intelectual monstruoso, como vocês estão querendo fazer, tá certo? E continuar tendo o mesmo tipo de relação e de familiaridade no meio social que tinha antes. Isso aí não é possível. Está entendendo? O simples fato de que você sabe uma coisa que eles não sabem e que você não vai conseguir explicar para eles nem rapidamente, e talvez nem mesmo lentamente, né, já te torna diferente. E essa situação, por incrível que pareça, ajuda você a incorporar o espírito da filosofia. Não é isso? Porque você saber o que os outros não sabem, perceber o mundo pelas costas, mas esta é a própria natureza da filosofia. Isso é a primeira coisa que Sócrates fez. Quer dizer, ele era um neguinho que estava vendo as coisas por onde ninguém estava vendo. E que por isso mesmo podia perceber, vamos dizer, a inconsistência das atitudes do discurso público.
Também isso quer dizer que daí para dentro você não pode mais pegar uma outra pessoa como fiscal dos seus atos. Porque não é justo alguém julgar aquilo que ela não entende. Se você se coloca sob o julgamento de alguém que não te entende, então você é mais idiota do que ele. Está entendendo? Mas às vezes a gente faz isso, porque é o parente, porque é o amigo, porque minha mulher, minha mãe, meu filho, não sei o quê. Você só pode se colocar sob o julgamento de quem sabe mais, não de quem sabe menos. Isso aí você tem que desistir para sempre. Curiosamente, vamos dizer, a existência do meio universitário deveria por si mesmo destacar um certo grupo de pessoas e dizer, não, esse aqui agora são intelectualidade, e a intelectualidade não dá para ser julgado desde o ponto de vista do carroceiro, né? Mas o fato é que a universidade não faz isso. Ela deveria fazer, ela diz, até um certo ponto da história você vê que ela faz. É isso. Então, por exemplo, vamos dizer, na Alemanha, no tempo de Hegel, professor universitário tinha quase estatuto de ministro de Estado. Então sabe que aquilo ali é briga de cachorro grande, é melhor a gente não se meter. Mas hoje em dia não. Hoje em dia você pode ter 400 PhD, né? O dia que você vai jantar na casa da sua família, aparece lá um primo, um sobrinho, um tio, eu acho que, não sei o que, não é assim mesmo, né? Então, quer dizer, o próprio crescimento da classe intelectual, tá certo? Fez com que ela perdesse as suas prerrogativas na medida mesmo que foi abandonando as suas responsabilidades. Tá certo? Então, agora, se você decide estudar mesmo, levar a coisa a sério, então você vai se diferenciar efetivamente. Tá certo? E as suas relações com as outras pessoas não poderão ser a de um universitário qualquer, que é uma pessoa igual a dele, aos outros, e tem o mesmo nível de responsabilidade dele. Você vai ter que mostrar que você tem uma responsabilidade a mais, né? E que, portanto, a opinião deles não interessa absolutamente. Se você não fizer isso, eles vão te esmagar, vão pisar em você. Está entendendo? É claro, vamos dizer que isso aí é uma aventura, é um desafio muito grande. Mas é justamente nesta passagem, né, do mero estudante de filosofia para a condição de filósofo, aí isso é que vai marcar toda a diferença. Está entendendo? Agora, se você é um sujeito sincero, você sabe que não é a partir deste momento que as pessoas não estão te entendendo. Não, elas já não entendiam antes. Não é isso? Que ser humano que já não esteve, vamos dizer, na situação de estar cercado de total incompreensão. Todos nós já passamos por isso. Tá certo? Só que você passou por incompreensão porque eles não queriam compreender algum problema seu. Agora o que eles não querem compreender não é um problema, é uma qualidade sua. Entendeu? Como se dissesse, você era vítima de incompreensão por causa dos seus defeitos, das suas fraquezas, etc, etc. Agora não. É por causa de uma qualidade a mais que você adquiriu. Então a incompreensão é a mesma. Só que, se você for um cara inteligente, você vai ver que este segundo tipo de incompreensão que você vai sofrer é infinitamente mais fácil de tolerar do que o outro. Porque o outro doía. E este só dói se você for burro e se você quiser, vamos dizer, continuar se sentindo, vamos dizer, um igual. Você não é mais igual, você diferenciou. Enquanto ser humano você continua igual, é claro, mas tem uma qualidade a mais que os caras não vão poder entender. E por causa disso mesmo não vão te compreender. Então você vai ter que meter na sua cabeça o seguinte, não é, a função deles não é compreender você que vai ter que compreender eles. O que não quer dizer que você vai ter que tolerar tudo. Tá certo?
Ele tem todo o direito, de vez em quando, mandar uma merda. Não é isso? Às vezes é até um benefício que você faz para ele. Então, a partir da hora que você entender esse conjunto de métodos e que você decidiu que você vai praticá-los de alguma maneira, né, você vai ter que viver um constante exame de consciência para ver se você está sendo você mesmo. Tá entendendo? Ou se você está apenas tentando se apegar, vamos dizer, a hábitos, gostos, sentimentos, etc., de uma outra fase do seu desenvolvimento. Está entendendo? Então, digamos, nessa altura você já não é mais um pequeno burguês, você já é quase um filósofo, né? Então agora não tem mais jeito, ou você vira um filósofo mesmo, ou você vai levar porrada de um tanto lado. Entenderam isso? Esse exame de consciência, ele tem que tomar a seguinte forma. O modelo disso foi dado por Santo Agostinho nas suas Confissões. Você está confrontado. O que é um filósofo? O filósofo é um amante da sabedoria. A sabedoria é um aspecto da personalidade divina. Deus sabe tudo. Não é isso? Então você está permanentemente confrontado com um observador onisciente que sabe tudo a teu respeito e que você não pode enganar. Está entendendo? No começo isso pode parecer meio apavorante, né? Justamente porque a gente imagina o observador onisciente como se fosse apenas alguém que sabe muito. E que você não quer que ele veja algumas coisas. Depois que você entendeu que o onisciente é onisciente mesmo, aí assim, relaxa e aproveita. Não há mais o que esconder. Isso aí é bom porque torna você absolutamente dócil à verdade. E, sobretudo, a verdade a teu próprio respeito. E aí você não consegue mais ter nenhuma ilusão sobre você mesmo, nem ilusão, vamos dizer, lisonjeira, nem ilusão depreciativa, que é uma das piores que tem. E a partir daí você vai se aproximando gradativamente de uma espécie de conformidade com o que você realmente é. Está compreendendo? Vendo, por exemplo, que certos defeitos que você tem, que te horrorizam, eles são dados estruturais da sua pessoa. Você não vai se livrar deles. Você pode compensá-los, por exemplo, ou impedir que eles resultem em dano para terceiros. Mas você sabe que você tem lá uma carga hereditária e uma carga cultural também, que muitas vezes, por conteúdo, muitas vezes é nefasto, mas que você não pode se livrar dele inteiro. E que, vamos dizer, é somente o próprio Deus que pode muito gradativamente substituir se ele quiser. Tá certo? Ou seja, o problema da sua perfeição humana se coloca agora de uma outra maneira completamente diferente do que se coloca, seja para o cidadão comum, tá certo? Seja para o homem religioso. O cidadão comum, em geral, ele tem a presunção, tá certo? De estar certo em tudo, e que justamente porque essa presunção é insustentável, ele vive num eterno discurso contra ele mesmo. Então, vamos dizer que a vida mental do cidadão comum é como se fosse um julgamento. Ataque e defesa, acusação e defesa o tempo todo. Isso não para. E boa parte do que as pessoas falam, da boca para fora,
Tá certo? Você está simplesmente repetindo em voz alta o discurso de defesa. Por quê? Porque ela não conseguiu se convencer a si própria da sua própria inocência, da sua própria boa qualidade, está tentando convencer você. Tá certo? À medida que você vai, vamos dizer, aprofundando a consciência destas coisas que eu estou dizendo aqui, você vai desistindo desse negócio. Você está entendendo? Você vai recusar. Quer saber? Não interessa se eu sou culpado ou inocente. Porque, em princípio, vamos dizer, no confronto com o observador onisciente, você já está lascado. Nada que você diga vai melhorar a sua performance, muito menos a sua imagem. Nada. Está compreendendo? Já o homem religioso, em geral, ele tem uma ideia de perfeição que ele pretende atingir. Então ele tem uma norma externa, que diz que você tem que agir assim, assado. Eu digo, bom, quando você se esforça para agir daquela maneira, naturalmente mais você vai exigir que os outros também se comportem daquela maneira. Então você vai pegar aquela sua ideia de perfeição e vai ficar vestindo todo mundo como se fosse a camisa de força. Está entendendo? Pior, a sua verdadeira consistência vai lhe escapar por completo. Porque você está tão focado na imagem idealizada, quer dizer que a visão efetiva da tua miséria já não te atinge mais de algum modo. Então você começa a se ignorar. Tá certo? Então você vira uma espécie de ícone. Você vira uma imagem externa de perfeições para consumo público, mas nem você sabe o que se passa dentro de você e nem os outros também sabem. E de vez em quando aquela feiura toda que está escondida aparece. Aparece geralmente, vamos dizer, sob a forma de sombra da virtude que você está querendo demonstrar. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.